É isso aí, pessoal. Ondas sonoras progressivas. Então, o que acontece, pessoal? Nessa figura aí, você vê na figura A uma onda sonora se propagando com velocidade através de um tubo cheio de ar, tá? Então, nessa situação, vocês vão ver regiões de compressão, tá? E regiões de expansão aqui das partículas de ar, tá? Então, o que acontece? Quando a gente observa ondas em uma corda, como a gente viu lá no capítulo passado, a gente tem a formação da onda, a gente tem lá o eixo XY, tá? Então aqui X e aqui Y, o desenho ficou bom, mas a gente viu que a distância entre duas cristas é o lambda, e aqui a distância que vai do meio da onda até a parte superior ou até a parte inferior representa o deslocamento máximo, o y máximo, que é a amplitude, tá? Aqui a gente tem que a distância entre essas regiões de compressão representa também o lambda, que é o comprimento de onda, tá? E na segunda figura, a gente tem uma vista horizontal de uma pequena porção do tubo, tá? Que observa-se um elemento de ar de espessura ΔX, né? Que oscila para a esquerda e para a direita no movimento harmônico simples, em torno da posição de equilíbrio, tá? Então, uma partícula de ar ela vai deslocar para frente e para trás num movimento harmônico simples, sofrendo um deslocamento máximo Sm. Tá? Então, a gente pode descrever esse movimento usando aquela mesma expressão que a gente tinha lá no capítulo de oscilações. Tá? Só que a gente vai usar a letra S para representar esse deslocamento. Então, os deslocamentos S das partículas de ar é representado por Sm cosseno de Kx menos ômega t. Tá? Quando uma onda se move, a pressão no ar em qualquer posição varia da forma senoidal. ΔPx igual a ΔP m seno de Kx menos ômega t. Então, a gente tem uma expressão aqui para os deslocamentos e uma expressão para a variação de pressão nas regiões do ar. Naturalmente, essas variações de pressão e esses deslocamentos a gente não consegue observar no ar porque ele é transparente. Tá? A amplitude de pressão ΔPm também pode ser relacionado com o deslocamento máximo por essa expressão matemática aqui, onde diz que ΔPm máximo é igual a V vezes ρ vezes ômega, vezes o deslocamento máximo. Tá? Observe as duas figuras aqui ao lado, você vai ver que o deslocamento e a variação de pressão, elas estão defasadas de 90 graus, de π sobre 2. Assim, quando a variação de pressão é nula, vai ter um deslocamento máximo, ou seja, ó, se você olhar aqui, a gente tem um deslocamento máximo e a variação de pressão vai ser nula. E outro detalhe importante, ó, é que os deslocamentos é da ordem de micrometro, ou seja, 10 a menos 6 metros. Ou seja, o deslocamento dessas partículas de ar é muito pequeno. Tá? É da ordem de 10 a menos 6. Tá? E a variação de pressão é da ordem de Pascal. Tá? Vamos fazer um exemplo para ilustrar isso. Exemplo 1. Tá? Ele diz que a amplitude máxima de pressão ΔPm, que o ouvido humano pode suportar em sons altos, é cerca de 28 Pascal. Então, para um som alto, a amplitude de pressão só pode ser da ordem de 28 Pascal. A variação de pressão, que é muito menor que a pressão atmosférica, que é da ordem de 10 a quinta. Então, ó, o ΔPm máximo que o nosso ouvido suporta é 28 Pascal. E a pressão atmosférica, nós vimos lá no capítulo 14, é de 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Valor muito superior a essa variação. Tá? Qual é a amplitude máxima de deslocamento Sm para tal som no ar de densidade ρ
igual a 1,21 kg, com frequência de 1000 Hz e com uma velocidade de propagação de 343 metros por segundo. Então, olha só. Vamos verificar, então, qual que é esse deslocamento máximo de uma partícula de ar. Tá? Vamos utilizar a expressão que a gente viu agora. ΔPm máximo é igual a P vezes ρ vezes o ômega, tudo isso aqui vezes o SM máximo. Como a gente quer o SM, vamos passar esse cara para lá dividindo. Então vai ficar SM máximo igual a ΔP máximo, tudo isso dividido por esse cara aqui. P vezes ρ vezes o ômega. Então, ΔP máximo é 28 Pascal, dividido pela velocidade, que é 343, vezes o ρ, que vale 1,21, vezes o ômega. O ômega não deu, mas o ômega não é 2πf, a frequência angular? Então, vai ficar, opa, faltou aqui 2π, vezes a frequência, que é 1000, né? Então, agora a gente tem que fazer essa conta aí. Vou pegar a canetinha de novo. Se você dividir isso aí na calculadora, vocês vão encontrar 1,1 vezes 10 a menos 5 metros. Porque está tudo aqui na unidade do Sistema Internacional. Então, a unidade de comprimento vai ser metros. E isso aqui pode ser escrito como 11, passando a vírgula uma casa para cá, 11 vezes 10 é menos 6, que é 11 micrometros. Ou seja, eu não falei para vocês que a ordem de deslocamento é da ordem de micrometros? Olha só, 11 micrometros. Se vocês pegarem essa folha aqui, ó, uma folha de sulfite como essa, e você dividir a espessura dela em 7 partes, 11 micrometros equivale a 1/7 da espessura de uma folha de caderno ou de uma folha de sulfite aproximadamente. Ou seja, o deslocamento das partículas de ar é muito pequeno. E mesmo assim o nosso ouvido é capaz de captar. Isso significa que o nosso ouvido ele é extremamente sensível aí a pequenos deslocamentos das massas de ar. Tá? Vejo vocês aí no próximo capítulo. Aquele abraço.